Falar sobre vaquejada é falar necessariamente sobre um assunto que levanta muitas polêmicas. Existem as pessoas que têm opiniões fortes, favoráveis, e pessoas que têm opiniões contrárias também, muito fortes. É um tema que vai levantar debates e, pensando nisso, trouxemos esse tema para discussão aqui no Debate Legal com um advogado que é especialista no assunto. A entrevista de hoje é gravada aqui na Escariz, da Avenida Jorge Amado, o endereço está aparecendo na tela, então convido vocês a acompanharem o vídeo de hoje. Roda a vinheta e fique ligado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje nós vamos abordar um tema que tem sido objeto de muitos debates e muitas controvérsias. E é por isso que a gente trouxe esse tema para cá. Afinal de contas, para você, internauta que nos acompanha, sabe que sempre a gente procura expor os temas mais polêmicos, os temas que mais estão em evidência, para, é claro, ajudar aí na formação de opiniões ou na assimilação de conceitos. E hoje a gente vai falar sobre vaquejada. E para isso a gente recebe aqui o advogado Breno Messias, ele que atua como advogado, também é pós-graduado em Direito, e vai falar para a gente um pouquinho sobre a questão da vaquejada, que teve uma lei do Ceará, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, depois veio uma emenda constitucional, enfim, é um tema que está bem recente e bem controvertido, e por isso mesmo é que a gente está aqui para falar sobre isso. Então, Breno, muito bem-vindo ao Debate Legal. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do Debate Legal. A gente que agradece por essa disponibilidade, porque, como falei aqui na introdução, é um tema que realmente tem levantado muitas questões, tem levantado muitas discussões. Eu acho que é importante a gente levar para o nosso internauta mais informações sobre isso. Quanto mais informação, melhor. Com certeza. E a informação qualificada, melhor ainda. Melhor ainda. Então, já quero começar perguntando ao senhor, vamos meio que traçar uma ordem cronológica aqui de como esse debate hoje ele veio a surgir. Claro que a vaquejada ela tem muito tempo no Brasil, é uma prática de décadas, não sei se de séculos, mas certamente de décadas. De séculos. Mais recentemente, em 2013, o Estado do Ceará ele editou uma lei que regulamentava a vaquejada, inclusive criava algumas condições, algumas regras para a sua prática. E aí, essa lei foi questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo entendeu que essa lei era inconstitucional, Exato. Pela questão da proteção do direito dos animais. Aí eu quero fazer duas perguntas ao senhor baseado nisso. Qual o contexto do surgimento dessa lei? E se a vaquejada é uma tradição de décadas, por que essa lei veio surgir só em 2013? Por que essa regulamentação veio só agora? Qual é o contexto disso tudo? Bom, Luiz, a questão é simples. A vaquejada, ela realmente não tem décadas, ela tem mais de século. E eu diria que até mais ainda, porque a vaquejada representa uma prática que desde o tempo da colonização, desde que o Brasil foi colonizado, com a interiorização da criação de gado, surgiu a necessidade de se desenvolver técnicas para dominar o gado, que era criado nas soltas, subindo inclusive o Rio dos Currais, como era conhecido o Rio São Francisco. E daí, dessa prática, do dia a dia do vaqueiro, surgiu a prática da vaquejada, como uma expressão. Não era um esporte no início? Não, inicialmente era apenas uma prática cultural, eu acredito que um esporte sim, porque tinha um caráter recreativo, deveria ter algumas regras. Sim, claro. Já quando virou a pega do boi no mato. E depois, após a pega do boi no mato, a vaquejada evoluiu mais ainda para o que hoje se defende. Se defendeu perante o Supremo, nas casas legislativas, a prática da vaquejada legal, a vaquejada regulamentada, que é a vaquejada de Mourão. Então, a necessidade... Pode explicar o que é a vaquejada de Mourão? A vaquejada de Mourão, ela é uma evolução dessa pega de boi primitiva, realizada dentro de um contexto de regras e do respeito aos animais envolvidos, porque nenhum vaqueiro tem interesse de mutilar algum animal, de maltratar, de praticar qualquer tipo de crueldade. Esse não é o objetivo da vaquejada, é apenas demonstrar o adestramento dos seus animais, a aptidão que eles têm para a prática daquele esporte, que também representa o dia a dia da lida dos vaqueiros nas fazendas, como até hoje nós temos. Então, assim, mas o senhor está trazendo os argumentos favoráveis, mas o Supremo ele declarou essa lei inconstitucional. Ele disse que essa lei ela feria a Constituição. O senhor pode explicar por que o Supremo teve essa decisão? Quais foram os argumentos? Eu tenho para
de explicar isso, eu tenho que responder outra pergunta que eu acabei não respondendo. Essa lei cearense que foi questionada no Supremo, ela surgiu justamente com uma necessidade do esporte evoluir mais ainda, de se procurar uma regulamentação do esporte, justamente para evitar os excessos, justamente para que se humanize essa prática, que hoje claramente é uma prática, além de cultural, que tem uma carga cultural, é uma prática esportiva. O Supremo foi fustigado, através da ADI 4983, a se posicionar sobre a constitucionalidade da lei, a lei cearense, e ele entendeu por 6 votos a 5 que Bem ela apertado, seria, foi apertado, que ela seria inconstitucional, porque o relator, o ministro Marco Aurélio, entendeu que não haveria como existir a prática da vaquejada sem ser promovida a crueldade ao animal. Ou seja, ele entende que a crueldade ela é intrínseca à prática da vaquejada. Bom, agora que o senhor trouxe então essa argumentação do Supremo, eu queria saber qual é a posição do senhor em relação à vaquejada e o que é que o senhor tem como, se a posição do senhor for favorável à prática da vaquejada, como a gente já pôde perceber que é, de certa forma, qual o contraponto aos argumentos que o Supremo trouxe? Veja bem, Luiz, a questão da vaquejada é a seguinte, eu não entendo que, como muitos, até alguns juristas se posicionaram dessa forma, que estaria existindo no Supremo um conflito de princípios. Muitos juristas e até alguns ministros votaram entendendo que existiria um conflito entre a proteção à cultura brasileira, e nisso eu acredito que foi praticamente unanimidade, inclusive o Procurador-Geral da República, na petição inicial da ADI, ele deixa claro que entende a vaquejada como uma prática cultural, mas alguns entenderam que estaria existindo um conflito entre os princípios de proteção à fauna, aos animais, né, das práticas cruéis, e o princípio de preservação da cultura. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte, que não existe prática da vaquejada com a crueldade. A crueldade não está intrínseca à prática da vaquejada. O que a lei cearense procurava, talvez ela até não fosse bem completa com relação a isso. Ela é bem pequena, eu acho. Ela é bem pequena, ela é bem breve. Ela não foi muito feliz, talvez, no seu texto legislativo. No entanto, a intenção era regulamentar, certo? E eu acredito que o poder, a intenção do legislativo justamente é regular as expressões sociais. Então, eu acredito que com regulamentação, com um olhar técnico, com um apoio técnico nessa regulamentação, seja sim possível a prática da vaquejada. Eu acredito que com regulamentação você tem como ter uma vaquejada praticada dentro do escopo constitucional. Então, certo? acho que só para a gente aclarar, não é que o senhor então seja a favor da vaquejada indiscriminada, enfim, sem qualquer regulamentação. O senhor é a favor da prática, desde que se respeite, evidentemente, os direitos dos animais, que não haja maus-tratos, que não haja crueldade. Exatamente, Luiz. Essa é a questão. Infelizmente, talvez por pouco conhecimento, muitas pessoas têm se posicionado contra a prática da vaquejada sem sequer conhecê-la. Durante os últimos 10 ou 15 anos, a prática da vaquejada, as regras evoluíram de uma forma que hoje, por exemplo, o bovino ele corre com um protetor de cauda. Você não toca mais, o vaqueiro não toca mais a cauda do boi, literalmente. Tem uma proteção que o protege de qualquer tipo de lesão. Os animais eles são todos inspecionados, é obrigatória a presença de uma equipe de veterinários na realização desses eventos. O objetivo da vaquejada jamais pode ser a agressão, jamais pode ser promover maus tratos aos animais, até porque para se fazer uma vaquejada de porte pequeno, são utilizados de 500 a 600 bois. Esses bois eles são geralmente emprestados ou alugados, então o dono do gado precisa tê-los de volta. Eles continuarem engordando para ir ao abate, certo? Não existe um gado específico para correr vaquejada, pelo contrário.
para a prática da vaquejada, os animais têm que ser realmente, como os vaqueiros chamam, mobral. Ou seja, tem que ser um animal que nunca entrou na pista, um animal que não está acostumado a fazer parte daquela prática. Enfim, os cavalos sim são bem adestrados, são animais cuidados com muito carinho, com muito respeito e se gasta muito tempo e muita dedicação para chegar um animal para se apresentar na pista de vaquejada. Então o que o senhor defende, o que o senhor acredita é o meio termo. Existe como encontrar esse consenso? Com certeza. E eu acredito com muita veemência que o meio termo, o equilíbrio e inclusive a participação daqueles que se dizem defensores do bem-estar animal, os mais aguerridos, seja muito interessante para se chegar a uma regulamentação plena que contemple os princípios constitucionais, que contemple todo o interesse social dos que apoiam com ressalva, dos que não apoiam. Eu acredito que a regulamentação é o melhor caminho. Eu não acredito que abolir, que proibir, venha a resolver qualquer tipo de situação quando se fala em algo tão delicado que envolve diferença cultural, diferença social, que envolve uma realidade do nosso Nordeste, do estado de Sergipe também. E eu acredito que a regulamentação é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas. Ok, voltando um pouquinho para o aspecto legal, nós tivemos essa celeuma toda, essa controvérsia, né, essa briga, para simplificar. A lei do Ceará foi declarada inconstitucional pelo Supremo e algum tempo depois o Congresso Nacional ele foi lá e emendou a Constituição, né, ele inseriu na Constituição um dispositivo que diz que não se consideram cruéis, deixa eu ler aqui exatamente como é, não se incluem dentre as práticas cruéis contra animais aquelas que sejam práticas desportivas reconhecidas culturalmente. Essa emenda à Constituição foi apelidada de emenda da vaquejada, apesar de não falar textualmente lá na vaquejada, em nenhum momento ela usa a palavra vaquejada no seu texto, mas foi assim apelidada. Então é nítido que ela pretende se inserir nesse assunto. Na prática, o que é que essa emenda ela faz? Ela só dá um caminho para a regulamentação, ela permite, ela não faz muita diferença? Qual é a realidade prática disso aí? Não, eu entendo que a emenda, ela permite um caminho para ser regularizado, como também ela não proíbe de jeito nenhum a prática da vaquejada, até porque hoje já existem regras que provavelmente vão ser as regras que vão seguir para a regulamentação legal, certo? Eu não tenho dúvida que as regras que já são praticadas hoje, principalmente as que são defendidas pela Associação Brasileira de Vaquejada, elas vão fazer parte do texto que vai regulamentar esse dispositivo constitucional. Chama atenção, Luiz, realmente acabou havendo um conflito entre os poderes judiciário e legislativo nessa situação. Era isso que eu ia questionar o senhor. O senhor acha que foi uma afronta a decisão do Supremo? Não acho que foi uma afronta. Eu acho que isso é da natureza democrática, certo? Isso é democracia. Eu acho que se os poderes têm que ser harmônicos, independentes entre si, então o que aconteceu foi: tivemos um julgamento apertado no Supremo, mas nós tivemos uma resposta legislativa que certamente tem que ser levada em consideração, porque foi muito expressiva. As votações foram, assim, as diferenças de números foram gritantes. E outra, não se trata da PEC da vaquejada. Na verdade, essa PEC, eu acredito, ela vem a favorecer todas as práticas de esportes equestres do Brasil. Então, na verdade, quando se falou na proibição da vaquejada, houve a preocupação dos demais esportes praticados no Brasil. Nós temos no Sul a paleteada, nós temos, em São Paulo se pratica muito o laço, aqui no Nordeste a vaquejada é mais forte, mas, enfim, eu acredito que utilizar os animais nas práticas esportivas não pode ser proibido, tem que ser regulamentado, certo? Um grande erro, na minha opinião, que o Supremo cometeu foi comparar a vaquejada com os precedentes da rinha de galo e da farra do boi. Em ambos, os animais que participam acabam morrendo. Na vaquejada, não. Os cavalos de vaquejada vivem em média 30 anos, mais até do que o normal, 25, 30 anos. E os bois, como o senhor falou, eles tem que retornar para a sua vida normal. Então, ok.
Olha, foi muito bom ter o senhor esclarecendo esse tema pra gente. Eu acredito assim, é um tema que a gente precisa ouvir os dois lados. E esse é o papel, eu acho, da gente aqui do canal Debate Legal. Ouvir os dois lados para que o nosso internauta ele possa se posicionar, ele possa, talvez até não se posicione, mas que compreenda melhor o tema, Sim, que tenha com melhores certeza. argumentos. Então eu acho que é bem interessante isso, né, a gente trazer essa discussão para cá. Queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado. O senhor mostrou que domina muito bem o tema. E vou convidar, claro, o nosso internauta à reflexão, a comentar aqui, a compartilhar esse vídeo. Quem sabe você também não fomenta um debate aí com seus colegas e, claro, adota sua posição sobre o tema, que certamente é interessante você sempre conhecer e falar com propriedade. Então, doutor Breno, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar aberto o espaço. Consideração final, o senhor julgar necessário. Eu agradeço, gostaria de agradecer aqui o espaço concedido nesse canal, que é um canal muito expressivo no mundo jurídico. E eu acredito realmente que o que vocês estão fazendo dá a oportunidade das pessoas conhecerem melhor a prática desse esporte, que é um esporte genuinamente nordestino, que eu acredito que hoje no Nordeste, por exemplo, ele só vem a perder em popularidade para o próprio futebol. E olhe lá, com ressalvas, em alguns lugares talvez não. Mas eu acredito que o conhecimento é o caminho para se chegar ao equilíbrio. É isso que vocês estão fazendo, que isso engrandece e nos oportuniza mostrar esse esporte para as pessoas que não conhecem. Muito obrigado. Lados, né? Obrigado ao senhor. Então, convido todos os nossos internautas que estão acompanhando esse vídeo a continuarem aqui com a gente nas redes sociais. Estamos sempre presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e aqui também no canal do YouTube. Toda semana sai um vídeo novo. Espero que estejam gostando dessa segunda temporada e fiquem no aguardo que na próxima semana tem mais Debate Legal. Até lá!